Olá! Que história da sua vida te marcou? Nossa, tem muita história. Imagina só, eu tenho muita história para contar. Mas a história que os meninos da consciência pediram para a gente contar como tarefa do vídeo número 9 é ligado assim a alguma ou superação ou alguma coisa que você criou dentro da sua vida, né? E aí eu pensei em falar sobre um trabalho que eu realizei em Boituva, numa época que eu morei lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. Boituva naquela época tinha 13 mil habitantes, duas fábricas. E eu era jornalista e não tinha trabalho para jornalista lá, a não ser de assessor de imprensa da prefeitura, que já era ocupada pelo meu marido da época. Então eu tinha que procurar outra coisa para fazer. Aí eu cheguei lá numa dessas, uma delas me aceitou, né? Era uma empresa alemã que fazia painéis elétricos, se não me engano, entre outras coisas. Acho que fazia mais coisas também, mas o forte acho que era isso. E era uma empresa enorme, ela estava instalada numa área muito grande e ela tinha lá dentro uma espécie de cidade, uma vila, onde moravam gerentes, diretores, né? O pessoal assim de um cargo mais elevado morava lá. E eram a maioria, todos moravam em São Paulo, né? Vieram de São Paulo. E aí, o que fazer no fim de semana, né? Aliás, o que fazer a semana inteira, né? Era só trabalhar e ir para casa, né? Naquela época, imagina só, não tinha Netflix, não tinha TV a cabo, né? O videocassete estava começando. E a minha tarefa era entreter essas pessoas, né? Entreter esses funcionários com eventos. Para minha sorte, a empresa tinha um cinema, um cinema muito bacana, com equipamentos e tal. Então eu alugava filmes, documentários, o que tinha naquela época de videocassete, por exemplo, era tudo pirateado, né? Aí eu me lembro que teve uma sessão de Dirt Dancing, aquele filme, que foi um arraso. Aí outro dia a gente passou, acho que Rambo também tinha sido muito legal. Eu sei lá mais que filme que a gente passou. Eu sei que aí eu comecei a ampliar esses eventos, né, que já nessa época já eram regados assim a salgadinhos, a salgadinhos que eu encomendava de uma pessoa que fazia lá que era muito legal, uns petit fours, umas coisas muito finas, cerveja, refrigerante, cerveja que a própria empresa inclusive produzia. E aí a gente começou a ampliar esses eventos, até que eu descobri que em Tatuí, do lado, né, tinha o Conservatório de Tatuí, e aí eu chamava os quartetos de cordas, que, por exemplo, que tinha, né, vários grupos de músicos do Conservatório de Tatuí, e inclusive a orquestra, acho que eu não sei se é sinfônica, acho que é a orquestra sinfônica do conservatório. Uma vez a gente levou lá no Natal e a gente fez um grande evento num dos salões que tinham as instalações dessa empresa para eventos eram fantásticos. Eu não sei se ainda existe, eu não sei se ainda fazem eventos lá, mas eu sei que eu fiquei lá quase 2 anos fazendo esses eventos olha, foram anos magníficos. A gente chamava as autoridades da cidade, né? Imagina uma cidade com 13 mil habitantes, então a gente chamava o padre, o juiz, o prefeito, os médicos, os engenheiros. A gente chamava toda a nata da sociedade, né? Os jornalistas, né? Os donos dos jornais. E, enfim, eu organizava esses eventos, eu era muito feliz organizando esses eventos. Aí eu fiquei bastante conhecida na cidade por ter feito esses eventos, né? E aí eu saí dessa empresa e fui fazer outras coisas na cidade. Inclusive, fui depois, né, de algum tempo, fui assessora de imprensa da primeira dama do município e lá, como assessora dela, eu organizei também, com a ajuda de muitas pessoas que eu tinha conhecido
nesses eventos dessa empresa, eu organizava os eventos do Fundo Social, né, para arrecadação de fundos. A gente fazia chás beneficentes, a gente fazia jantares beneficentes, a gente fazia desfiles de moda beneficentes. Era muito divertido, gente. Eu passei assim, eu morei 9 anos em Boituva e foram um dos 9 melhores anos da minha vida. Foram muito bacanas mesmo, me diverti bastante, conheci muita gente, fiquei muito conhecida na cidade, né? Aí também nessa época eu fiz uma coluna social lá num dos jornais e era muito legal, eu gostava muito. E é isso, gente. Então, assim, eu acho que eu criei bastante coisas lá, né? E eu acho que é uma história assim de criação e também é uma história de superação no sentido de que eu fui para morar lá sem a menor perspectiva do que eu ia fazer, né? Então assim, eu fui aberta para fazer o que tivesse para fazer. Eu não fui pensando, eu tenho que arrumar um emprego de jornalista para fazer tal coisa, papapá, papapá. Não, eu falei, bom, vamos lá, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Eu nunca tinha organizado um evento na minha vida, gente. E eu organizava eventos, às vezes, para 300, 400 pessoas, churrascos, né? Eu organizava cafés da manhã para os clientes estrangeiros que vinham, às vezes, passar fim de semana lá na empresa, né? Para reuniões e tudo mais. Olha, gente, era muito bom. Mas também era muito bom, principalmente porque eu tinha uma equipe de pessoas que me ajudavam muito, né? Que eram muito bacanas. Então é isso, gente. A minha história de superação e de criação para esse vídeo número 9 é essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até amanhã no 10º vídeo.